Essa é uma mensagem que com certeza vai mudar completamente a sua vida. Você crê nisso? Você já ouviu uma mensagem que mudou completamente a sua vida? Ou só eu? Rapaz, todo dia, alguém está escrevendo uma mensagem falando: pastor, socorro, essa mensagem acabou com a minha vida, me bagunçou a cabeça. E eu falo: glória a Deus, que Deus te use com a cabeça mais bagunçada que você puder. O cara me escreveu antes de ontem e falou: pastor, a graça abundou na minha vida. 2 meses atrás eu não tinha onde morar, eu não tinha quase direito o que comer. E essa semana eu fui promovido a supervisor da Embracon. E eu estou fechando um negócio de 53 milhões. E 30% desses 53 milhões é minha comissão. E eu já fui ver uma Mercedes C180 branca. Eu preciso urgentemente ir para Curitiba, eu preciso passar um final de semana com você. A graça transbordou sobre a minha vida. E eu fiquei chocado, falei: Deus, eu não fechei o negócio ainda. E eu já fechei muito mais que o negócio. Esse é um dos. A graça. E ali veio essa mensagem. A graça é o momento que nós existimos. Nós sabemos que existe 3 gerações na mente de Deus, na mente de Cristo. Deus o soberano, aquele que é alfa e ômega, o começo e o fim. Deus que não existe nada além dele e nada antes dele. Esse Deus, ele diz que na sua história, na timeline desse Deus, se é que existe uma timeline, existe 3 momentos sobre a vida na terra. Existem 3 gerações. Qual é a primeira geração? A geração de Adão. Adão até Moisés, a Bíblia diz que reinou a morte. A segunda geração é de Moisés até Jesus. A Bíblia diz que reinou o quê? A lei. E a terceira geração é de Jesus até quem? Diz assim: eu. Existem 3 momentos na história. De repente Deus me trouxe um entendimento daquilo que representa esses 3 momentos. Nós sabemos que esses 3 momentos, eles mudam completamente todo o sentido da vida humana. E um dos sentidos que muda é essencialmente a sua relação com as coisas, com o dinheiro. Você sabia que o dinheiro é uma coisa de hoje? Que antigamente não existia esse negócio de dinheiro? Você sabia que o dinheiro provavelmente pode ser um grande potencial para ser o anticristo? Por quê? Porque ele é um senhor. Porque o dinheiro governa, porque o dinheiro impera, porque a Bíblia diz que naquele último dia não vai ter mais aqueles que vão conseguir comprar ou vender, se não se curvarem a esse anticristo. Mas dinheiro é coisa de hoje. Lá no começo não foi assim. E nessa manhã eu gostaria de falar de 3 níveis que eu e você nós podemos viver na vida do dia de hoje. O primeiro nível é o nível da miséria. A Bíblia diz que de Adão até Moisés reinou a morte. Nessa primeira geração, em Gênesis 3, 17 a 19, a Bíblia conta que Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Em fadigas terás dessa terra o sustento durante a sua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Presta atenção agora. E no suor comerás o teu pão até que tornes a terra. O que significa até que tornes a terra? Até que você do suor
comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Nós sabemos que existem 3 consequências do pecado. O homem pecou, o homem conheceu aquilo que ele não deveria conhecer, e ali houve 3 impactos na existência humana. E um desses 3 impactos a Bíblia diz que é a sua relação com o trabalho. O homem, antes disso, ele colhia um fruto que ele não plantou. Havia fruto na árvore, e ele chegava lá e comia o fruto, e aí ia na outra árvore, comia o fruto, mas ele nunca plantava a árvore, porque a árvore estava ali. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, a sua relação com o trabalho era o seguinte: além de você ir lá pegar fruto para comer, você vai ter que plantar a árvore, você vai ter que cultivar essa árvore, e se ela der frutos, você pode comer. No suor do seu rosto comerá, significa que você vai ter que investir a sua vida, você vai ter que morrer tentando sobreviver. Se você não trabalhar e não comer, você morre de fome. Mas para você não morrer de fome, você vai ter que trabalhar a tal ponto que você vai morrer trabalhando. Você vai se fadigar, o seu corpo, ele não vai suportar, o seu corpo vai envelhecer, na busca incessante de comida, de provisão. E essa é a primeira geração. E essa geração, ela tinha um nível de vida chamado miséria. Miséria significa desgraça. Miséria significa, no original, desprovido de graça. Tudo que eles podiam ser eram miseráveis. Por quê? Porque não havia a matéria-prima. Além de eles plantarem, eles precisavam descolar semente em algum lugar. Não tinha alguém que vinha e vendia semente, porque não tinha mercado para comprar semente. Não tinha isca para pescar no rio. Eles precisavam cavar, achar minhoca, pegar a minhoca, jogar no rio, ficar debaixo do sol, pescar o peixe, limpar o peixe e comer para não morrer. Mas no meio disso eles envelheciam, no meio disso eles estavam voltando à terra. Tudo que eles podiam desfrutar nesse tempo era de miséria. Eles viviam miseravelmente, era uma busca incessante. O homem precisava provisão, ele precisava correr para lá, correr para cá, pedir azeite, pedir farinha, pedir a botija, pedir um monte de coisa. Ele tinha que dar o seu jeito, porque naquele tempo, quando reinou a morte, lembra que faz sentido? Reina a morte, por isso você é um miserável. Se reina a morte é meu rei, é meu senhor, eu sou o quê? Um miserável. A partir disso, veio a segunda geração. E a segunda geração vem de Moisés até Jesus, e a Bíblia diz que ali reinou a lei. E o primeiro impacto, quando a lei reinou, sabe o que essa lei trouxe consigo? Adivinha? Alguém chuta? A lei trouxe prosperidade. Moisés, ele está com o povo lá no meio do desertão, 2 milhões de pessoas. Ele não tinha como plantar, ele não tinha como colher, ele não tinha. E de repente Deus, ele olha para aquele povo, onde a morte foi vencida lá atrás, onde Deus, ele entra em ação, onde Deus, ele coloca os seus mandamentos. A Bíblia diz que Deus, ele chega e ele entrega prosperidade na vida de Moisés. Como é que era o nome dessa prosperidade lá no deserto? Maná. Maná. Onde a lei, a prosperidade. Porque prosperidade é ausência de necessidade. Não me falta nada, eu tenho tudo, não falta nada. E quando Moisés ele entra nesse tempo de lei, a primeira coisa que ele começa a ter suprida são as suas necessidades. A Bíblia diz que todos os dias descia como um orvalho. O maná era um farelo. Quando eu era pequeno eu achava que o maná era uma chuva de pão, assim, os pãozão caindo assim, ó. Até que eu descobri que o maná era um farelo. Então quando vinha o maná, eles, mesmo assim, eles tinham que
trabalhar. Porque eles pegavam, juntavam todo aquele farelo. E aí eles tinham que trabalhar em cima do maná. Fazer o pão, preparar o alimento. Trabalho não é uma consequência do pecado. Mas a escravidão do trabalho é uma consequência do pecado. Existem pessoas que trabalham para arrumar provisão, para arrumar um maná. Ele precisa descolar maná, porque Deus não manda maná. Existem outras pessoas que já estão em outro nível. Eles já têm o maná. E agora eles sabem o que fazer com o maná. Aonde a lei? A prosperidade. Prosperidade é provisão para propósito. Você tem um propósito na sua vida. Deus te criou com um propósito. Por isso não pense que para viver esse propósito, isso vai ser nas custas da sua capacidade. Para viver o propósito da sua vida, isso vai ser nas custas da capacidade, da provisão que Deus trouxe para a sua vida. A partir do momento da lei, a Bíblia diz que a lei nos serviu de aio, ela nos serviu de tutor, a lei veio para nos proteger, até chegar em Cristo Jesus. Um tutor, ele provê. Aquele que protege, ele provê. A lei, ela tem a função de prover para você e para mim. Na lei há abundância, há prosperidade. Por quê? Porque todos os dias o que me falta eu tenho. Prosperar é ter para hoje. O maná, você sabia que não podia ser guardado? Não podia ser comido no outro dia? O maná ele vencia, ele estragava. Se você não comesse naquele dia, no outro dia já não servia mais. Em Mateus 6, Jesus, ainda numa geração da lei, você sabia que Jesus viveu na geração da lei? Por isso cuidado com o que Jesus falou, porque tudo que Jesus falou era na geração da lei. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Na lei, o Pai nosso que estava no céu, ele estava onde? Estava onde? No céu. Na graça, o Pai Nosso está onde? Ainda no céu? Não! Jesus ele diz, aquele que vê a mim, vê ao Pai. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós. A Bíblia diz que você hospeda o Espírito de Deus em você. Você ainda pensa que Deus está no céu? Não, Deus está em você. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O reino está onde? Então por que a gente ainda continua orando o Pai Nosso? Se o reino chegou, eu não posso chamar um reino que já está em mim. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Se eu estou dizendo seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu, eu estou dizendo que ainda não foi feito. Mas já foi feito. Por isso não faz mais sentido eu e você orar que seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. Porque depois de Cristo Jesus, já é na terra como é no céu. Já é. Entende que Jesus ele viveu a lei? Daqui para cá era lei, de Jesus para frente, depois da morte dele era graça. E Jesus nesse tempo de lei ele diz assim, ó: brother, por isso eu vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Meu, relaxa, segura a onda, para de sair trabalhando, batendo porta em porta, achando que você vai morrer de fome, achar que você não vai ter dinheiro para comprar roupa. Relaxa, Jesus está falando isso para mim e para você. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo? Mais do que as vestes? A sua vida não vale mais que a comida? O seu corpo não vale mais do que a roupa que você veste nesse corpo? Ei, olha as aves dos céus, olhe os passarinhos, olhe a pomba, olhe a águia, olhe o gavião, olhe as aves do céu. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Qual dentre vós
por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia a mais ao curso da sua vida. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eles não mandam na serigrafia a sua roupa. Eles não mandam costurar. Eles não mandam no ateliê a sua roupa. Eu, contudo, Jesus ele diz assim, eu, contudo, eu garanto, eu vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória, com todas as roupas que Salomão tinha, de ouro, de prata, de diamantes, de seda, nem em toda a glória de Salomão, a Bíblia diz que Salomão foi um cara tão rico, que nunca vai existir um tão rico dele antes, e nem um tão rico dele depois. Nem Salomão em toda a sua riqueza, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não fique desesperado, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe qual necessidades de todas, sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. O que eram essas coisas? Comida e vestuário. Não tinha carro, não tinha apartamento, não tinha nada disso. Todas essas coisas, as suas necessidades primárias, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabia que as aves dos céus e as flores dos campos, elas são prósperas? Elas são prósperas. Se elas precisam de comida, elas pousam em algum lugar e se alimentam. Se elas precisam de vestimentas, né, uma roupa, eu nunca parei para pensar nessa perspectiva de uma flor, mas o lírio dos campos, né, aquela vestimenta que você começa a fazer assim, você vê que tem fibras no meio daquela flor, você vai fazendo assim e fala, caraca, quem que costurou isso aqui? Tem uns quadradinhos no meio assim, E a Bíblia diz, vocês não valem muito mais? Prosperar é receber. Por isso a lei, ela é próspera. A lei, ela recebe. Mas quando Jesus ele termina dizendo isso, ele pega aqueles que estavam na lei e ele aponta para um outro lugar, dizendo, busque pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E ali ele estava apontando para uma terceira geração, chamada graça. Por isso, a lei, a prosperidade, ela para em receber. Mas a Bíblia diz que é melhor o quê? Dar do que receber. A prosperidade é permanecer na pobreza. Se você continua na sua prosperidade, você continua na sua pobreza. Ser próspero é permanecer pobre. Você conhece aquela senhorinha, aquele senhorzinho, que ele é jardineiro, e todos os dias ele sai com o seu carrinho de mão, cheio de ferramentas, e ele bate de porta em porta, fazendo o seu quintal, fazendo o jardim. E ao final do dia ele recebe R$150. E esse homem ele volta para casa com o seu carrinho. E na sua casa ele tem um liquidificador, ele tem uma geladeira, ele tem uma televisão, ele tem um sofá, ele tem tudo. E agora ele tem R$150. E agora ele pode comprar o frango de domingo. E agora ele pode comprar o pãozinho no final da tarde. Esse é um homem próspero ou não? Ele é próspero. Mas se você chegar para ele e dizer, meu irmão, meu querido, você pode ofertar algo na vida do seu vizinho? Sabe o que ele vai dizer? Não sobrou, não tenho. Um homem que é próspero, ele não pode ajudar os outros, porque ele tem suprido para si. O maná era o suprimento para si todos os dias. Mas o maná eles não podiam dar para ninguém, porque vencia.
Você e eu, nós não fomos chamados para prosperidade, porque prosperidade é permanecer lá no deserto, vivendo de maná. Eu e você, nós fomos chamados para adentrar uma terra que mana leite e mel. Prosperidade no deserto pelo maná nunca foi o propósito original de Deus. Era uma meia sola. Deus estava levando eles para uma terra onde havia abundância. Por isso, nessa manhã eu quero te chamar: saia da miséria, saia da prosperidade e entre numa terra que emana leite e mel, uma terra chamada abundância. Abundância na graça, naqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Está dentro de você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Por isso eu busco em primeiro lugar o reino de Deus dentro de você. Eu me preocupo em primeiro lugar em você. E a sua justiça. Justiça é viver para o plano pelo qual foi criado. Justiça significa viver na graça. Andar na graça é viver a justiça de Deus. Na graça. Quantos estão entendendo essa mensagem? Aleluia. Por isso nós vivemos um tempo onde não param de pregar a porcaria da teoria da prosperidade. Porque onde há lei, há prosperidade. Peguei. Se você encontra uma igreja pregando prosperidade, cuidado, é lei. É lei. Fuja, suma dali. Porque ele quer te dar maná para hoje, mas amanhã você tem que voltar ali. Amanhã você tem que comprar de novo aquele lencinho maldito. Amanhã de novo você tem que comprar aquele cajado cheio de óleo que fala que é de Israel e não é porcaria nenhuma de Israel. Onde a prosperidade sendo pregada, a lei. Deus não te criou para prosperidade. Prosperidade é para passarinho e para flores. Mas a Bíblia diz que eles não podem. Não pode o quê? Olha o texto novamente. Eles dizem: eles não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Essa é a diferença de mim e de você com todas as aves do céu e com todas as flores. Deus me deu para você o direito de ter celeiro. Na terceira geração, geração da graça, Deus te chama para uma vida de abundância. No entanto, qual é a diferença entre nós e as aves dos céus? Simples, você foi criado não para prosperidade, mas para abundância. E aí, para fechar, eu quero te escandalizar. Aonde começou a graça nesse mundo? Alguém lembra onde foi? Fala bem alto. A cruz. Mas depois da cruz, 40 dias depois, teve o quê? Pentecostes. Onde todo ser humano, semana passada eu falei aqui, onde toda a carne foi derramado o seu espírito. Quantos lembram de Atos 2? Vocês lembram o que aconteceu em Atos 2? Lembra qual que foi a primeira mudança de vida, na vida daqueles que receberam o Espírito de Deus, que foi a primícia da graça sobre mim e sobre você? A graça começou num lugar chamado Igreja Primitiva de Atos dos Apóstolos. E Atos 2:42, ele diz o seguinte, 2:44, todos os que creram nessa graça, em Jesus Cristo, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O primeiro impacto na vida humana, quando a graça foi derramada, é que eles passaram a existir para os outros. Melhor é dar do que receber, porque só pode dar aquele que tem. Por isso eu te convido hoje para uma vida de abundância,
onde você vai ter não mais para você, você vai passar a ter para os outros. Você não precisa de mais nada, porque se você precisa de alguma coisa, você está dizendo eu não tenho. Mas você não precisa de mais nada, porque você já tem tudo. E eu quero te convidar nessa manhã a você começar a ter uma vida onde a generosidade não é mais uma disciplina, a generosidade não é mais uma meta, onde há abundância, há um celeiro cheio, onde há uma casa cheia, onde há bolso cheio, onde há bens, onde há propriedades, e você simplesmente entrega para alguém, você entrega para as pessoas, você oferta, você dizima, você semeia, você paga um estudo, você paga academia, você paga uma cesta básica, você paga um café, você paga um rodízio, você paga porque você tem celeiro, você tem abundância, você não tem mais só para você tem para todos os outros. Ou nós vivemos nessa graça prática, ou nós permanecemos falando de uma graça debaixo da condenação da prosperidade da lei. Não busque ser próspero, busque ter abundância. A abundância que sobra, a abundância que você não calcula no final da conta quanto que vai dar para cada um. A plenitude de todo o evangelho se resume em uma coisa: é você entender que você existe para os outros. Você existe para os outros, não mais para você mesmo. Isso é abundância. Vamos colocar de pé.